dia. Bom dia. Vou te fazer uma pergunta muito fácil ou não para ser respondida. Se você fosse se alimentar apenas das palavras que você fala, seu organismo estaria saudável ou estaria contaminado? Palavras que você fala. Palavras têm um peso mais saboroso, né, Mari? Nossa, que pergunta difícil essa, hein? Mariana, Calil. Palavras que alimentam, né? Agora, vou complicar um pouco mais. E se você se alimentasse, não das palavras, mas dos seus pensamentos, como é que estaria o seu organismo? Como é que estaria a sua alma? O que você anda pensando para te nutrir ou o que você anda pensando para te envenenar? Ou falando, que também é a mesma coisa, Sem né? dúvida nenhuma. Eu prefiro não responder. Você prefere não responder? Claro que é muito difícil mesmo, né? Mas é um bom pensamento. É um bom pensamento para a vida, né? Para a vida. Para a vida. Mesmo porque a gente vai falar de uma coisa também que sem ele a vida perde todo o sentido. Aliás, não existe. Não existe. Coração. Prepare-se para acelerar o seu coração. E aumentar a frequência cardíaca, que melhora o condicionamento físico. E ainda emagrece. Fui super bem para uma avó, né? Quantas calorias você perdeu? 560. Hoje o cardiologista Dr. Nabil Goraeb vai explicar por que o treino intervalado emagrece. Comecei a fazer porque eu tenho 2 bebês pequenos e eu não estava dando conta. Eu falei, preciso fazer alguma coisa para melhorar um pouquinho o condicionamento. A cada 2 minutos, uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória no Brasil. Você saberia o que fazer? Veja o flagrante. Um gari tem uma parada cardíaca no meio da rua e porque foi socorrido a tempo, ele ressuscitou. É muita sorte ver acontecer um fato desse, como aconteceu comigo, a presença de uns médicos. Pois é, hoje o cardiologista Dr. Roberto Calil, consultor do bem-estar, vai responder às muitas dúvidas sobre a saúde do seu coração. A primeira delas, sabe o que aconteceu? Bombou no bem-estar. Vamos à pergunta. Doutor, é comum pessoas com menos de 30 anos infartarem, já que bombou? A bomba tá aqui, Mari, e eu vou passar para quem conhece. Doutor Calil. Não é muito comum as pessoas abaixo de 30 anos infartarem. O infarto acontece mais acima dos 50, 55 anos de idade, tanto no homem como na mulher. Condições especiais existem. Pessoas que têm problema congênito no coração, problemas de coagulação e pessoas que fazem realmente uso de álcool, drogas, esses, assim, com abuso em excesso de álcool e drogas, principalmente drogas, podem infartar abaixo dos 30 anos, mas não é comum. Quer devolver a bomba? Vai. Ai. Tá, deixa a bomba quieta aí. Deixa ela quietinha. Vamos falar com o Dr. Nabil. Dr. Nabil, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é o treino intervalado e se esse treino intervalado realmente emagrece. É uma moda que está ultimamente acontecendo em todo o país, é o treino de alta intensidade intervalado. Então, durante alguns minutos, a pessoa acelera o seu treinamento, o coração também acelera e nesse momento há um consumo maior de energia. Com isso, gasta energia, consome gordura e com isso a pessoa tende mais a perder o peso. A gordura vai ser consumida ao longo do tempo, depois de algum tempo que ele está fazendo esse exercício. Imediatamente você consome carboidratos e açúcar. Com isso você perde peso, teoricamente. Só que tem muita polêmica nessa história. Tem pessoas que não aceitam esse produto e outras que insistem em utilizar treinamento de alta intensidade para perder o peso. Doutor Nabil respondeu a parte teórica e para mostrar agora a parte prática, Michele Loreto foi a uma academia para mostrar como funciona esse treino intervalado. 15 minutos de esteira, 15 remando e mais 15 minutos de treino funcional. É difícil? Não é fácil. É? Como é que fica o coração dessa? Tá ótimo. Fica melhor depois da aula. Acabou? Não. Vamos tudo de novo. Ufa, haja pique, viu? O objetivo disso tudo é que a frequência cardíaca chegue ao máximo e depois fique variando. Isso melhora o condicionamento físico, mas cada um tem um limite. Para saber a sua frequência cardíaca máxima, basta calcular 220 menos a sua idade. Então, se você tem 30 anos,
Sua frequência cardíaca máxima é de 190. A aula, ela permite, por estar monitorada, pessoas de várias idades e de vários níveis de condicionamento físico. Então, cada um vai ter a sua zona, seu limite. A Ana Paula tá indo mais leve, porque hoje é o primeiro dia dela. Mas tem uma galera bem animada, viu? Todos de olho naquele painel ali, que indica a frequência cardíaca. A gente pede para o aluno ficar entre 12 e 20 minutos numa intensidade forte, que é acima de 80% da frequência cardíaca máxima. Todo mundo, no mínimo, não perde menos de 500 calorias. Fim da aula, todo mundo conferindo o gráfico. Você nota uma diferença do começo para agora? Bastante. A resistência é muito maior, a energia, o pique para fazer outras coisas, outras atividades por dia. Fui super bem para uma avó, né? Quantas calorias você perdeu? 560. Nossa, bom, hein? Meia, não tá bom? Tá tão bom, Mari, que eu também quero testar. Então, aí vou eu. O meu desafio, é na bike. E o Dr. Gustavo Malhoca vai me acompanhar. O meu objetivo aqui é que a minha frequência cardíaca chegue a 184. Menos de 5 minutos de aula e a minha frequência cardíaca foi para 100. Aos 10 minutos de aula já estava em 170 e foi até 184. E ao longo do treino ela foi subindo e descendo. O esforço é grande, mas o resultado compensa. Eu comecei a fazer porque eu tenho 2 bebês pequenos e eu não estava dando conta. Eu falei, preciso fazer alguma coisa para melhorar um pouquinho o condicionamento. Aí agora hoje eu consigo pedalar a aula toda e fazer tudo. Mas no início, com 15, 20 minutos, eu já não aguentava mais acompanhar. Mas mais importante não é a pessoa fazer isso sozinha, tirar conclusões sozinha, sim, pedir ajuda a um profissional de educação física para organizar essa semana de treinamento e encaixar dentro dessa atividade que lhe dá prazer, outras atividades que complementem a sua saúde. Valeu, Mimi. Cada vez mais íntima da bike, né? Uma longa história. Doutor Nabil, para a gente entender essa variação, é primeiro entender também o que é o batimento cardíaco, como ele funciona, por que ele é tão importante quando bate com mais calma, por que ele é preocupante quando acelera. E isso é fundamental para a gente começar a conversa. É fundamental, porque o batimento cardíaco em repouso, ou quando nós parados aqui conversando, ele manda uma quantidade de sangue para o corpo inteiro se nutrir. Agora, por exemplo, olha só, tudo tranquilo. A média é na faixa de 70, 80 nas pessoas que não são muito treinadas, que são quase sedentárias ou pelo menos têm leve treinamento. Esse é o padrão, porque vai 5 litros de sangue por minuto para o corpo inteiro, pelo batimento de 70, 80. A gente está pegando o exemplo de 90, agora o nosso exemplo está fazendo atividade física. Olha o batimento, como é que está acelerado, subiu para mais de 160, 161, 159. E aquele limite que foi mostrado, 220 menos a idade, é um número mais ou menos aleatório que nós vamos chegar, que o quanto o coração aguenta por algum tempo. Então o que ele faz? Ele precisa mandar mais sangue. Se você está correndo, você precisa mais sangue para a periferia, para as pernas, para o organismo todo, sem deixar de mandar sangue para o coração, para o cérebro e para os órgãos que funcionam. O sangue tem que ir, mas tem que voltar também, né? E tem que ser muito mais sangue. Então chega a aumentar 5 vezes a quantidade de sangue pelo bombeamento que o coração faz acelerado, para mandar sangue rapidamente onde precisa de oxigênio. Por isso que ele fica batendo rápido, acelerado, Exatamente. Porque ele tem a responsabilidade de mandar mais sangue para o corpo todo, né, doutor? E com isso você vai gastar mais energia, mas tem um detalhe, isso não pode ser 24 horas, nem pode ser muitas horas. Por isso que você tem que ter um treinamento, e isso acontece por algumas horas. Se o corpo humano fosse acelerado sempre, isso seria um desastre para o corpo humano. Ele tem que ter o seu período de repouso, e de madrugada os batimentos cardíacos caem tanto que, como se o corpo estivesse hibernando, vai para 40, 50 por minuto durante o sono tranquilo. Evidente, pesadelo, o coração vai acelerar também durante o pesadelo. Um coração condicionado no pesadelo, ele acelera menos, doutor Calil? Vamos ver aqui uma ilustração que representa o coraçãozinho condicionado. Sem dúvida nenhuma. A pessoa que tem condicionamento físico adequado, a frequência cardíaca, ela vai ser menor.
Em qualquer situação, mesmo sob estresse, né? Mesmo sob estresse físico. Olha, né? o que a gente está mostrando aqui é um coração com condicionamento físico, está levantando o mesmo peso que um coração sedentário. O coração com condicionamento físico está sofrendo menos. O sedentário está fazendo um baita esforço. Sem dúvida nenhuma, né? O sedentário, ele não tem preparo físico, então a frequência cardíaca fica maior. Isso acontece muito nos atletas de fim de semana, não fazem nada durante a semana, não tem condicionamento físico, vai correr a meio-dia de um sábado com 40 graus de temperatura, corre o risco de ter um evento mais sério porque não tem condicionamento nenhum. Agora, a gente sempre fala aqui, né? Você saberia o que fazer se alguém tiver um ataque cardíaco, um problema cardíaco na sua frente? Informação muito importante. A gente viu na abertura do programa, né? Um gari que acabou tendo um infarto bem perto dos médicos, foi salvo, graças a Deus. Mas a Priscila Bittencourt vai contar essa história e também vai falar de ajuda as pessoas a terem uma informação mais objetiva sobre o que fazer em um caso que pode significar a vida ou a morte de alguém. Vamos ver a reportagem. De um minuto para o outro, seu Edmundo apagou. Eu senti uma tontice forte. Nessa tontice, não deu tempo, eu pedi socorro. Por acaso, o gari estava em frente a um grupo de socorristas e foi atendido imediatamente. As imagens reais mostram a equipe se revezando na massagem cardíaca, manobra decisiva para manter o coração batendo. Em pouco tempo, ele voltou a respirar. É muita sorte ter acontecido um fato desse, como aconteceu comigo, a presença de uns médicos. E olha que isso é mais comum do que se imagina. Em Aracaju, no meio do shopping, a simulação de um drama real. Senhora, tá me ouvindo? Senhora, tá me ouvindo? Dessa vez foi só um treinamento. Mas e se fosse verdade? Você saberia o que fazer? Não saberia, não. Aí a gente fica assim, desesperada, pensando, sem saber o que fazer. A cada 2 minutos, uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória no Brasil. E em pelo menos 70% dos casos, isso acontece assim, no dia a dia, fora do ambiente de hospital. E quando acontece, cada minutinho faz toda a diferença. A cada minuto que uma vítima passa em parada sem ter os atendimentos, ela perde 10% de chance de sobrevida. Aqui, estudantes e funcionários do shopping aprendem como reagir ao mal súbito. A pressão é feita assim, no meio do tórax, e os braços precisam estar retos. O tórax, né, no meio aqui, só com a palma aqui, né? Aqui, estica, isso, braços estendidos, isso. Vai ficar 2 minutos aqui, no ritmo, né? Nas aulas, eles aprendem a usar o desfibrilador e checar os sinais vitais. Esse equipamento aí, que é obrigatório em locais com circulação diária de mais de 1.000 pessoas em... Mas nem sempre adianta, porque pouca gente sabe usar. É um projeto importante porque a gente conscientizando a população leiga, quando o serviço de emergência chegar especializado, ele pode ter salvado aquela vida. Foi tudo novidade para o Rafael, mas valeu o esforço. Muitas vezes nós temos ferramentas no dia a dia para ajudar pessoas e não sabemos manusear, né? Então, a partir disso, eu acabei tendo conhecimento, aprendendo como fazer e ter a oportunidade de ajudar pessoas. Fundamental saber o que fazer. A cada minuto que passa, a pessoa tem menos 10% de chance de sobreviver. Agora a gente vai ver mais uma pergunta que bombou no bem-estar. Olha só, doutor Calil, vai a bomba de novo. Com que idade os casos de infarto nas mulheres são mais frequentes? Atenção, posso jogar? Pode. Vai. Ah, doutor Calil! Você fez de propósito. Claro que não. Então, claro que Joguei foi. fácil, tava fácil, hein? Bom, as mulheres podem infartar. A idade acima de 55 anos de idade, 60 anos de idade, quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma incidência de infarto igual a do homem, né? Então há um mito que mulher não infarta, mas mulher infarta sim. E as mulheres, infelizmente, elas se cuidam menos, porque tem o mito que eu já disse que não infartam. Claro que com 30, 40 anos de idade, a incidência do homem é maior, né? Mas após a menopausa, a mulher iguala a incidência de infarto. Mas então, hoje em dia, as mulheres que não entraram na menopausa estão infartando mais? Também infartam, né? Também infartam, mas o homem nessa faixa, ele infarta mais. A incidência é maior no homem, mas se iguala rapidinho depois de 55, 60 anos de idade. A mensagem é:
Mulher, você também pode infartar e você tem que se cuidar como homem. Você faz Papanicolau, você faz mamografia, faça também avaliação cardíaca de rotina, veja seu colesterol, principalmente se você tem fator de risco familiar. Manda de volta. Aê, muito bem. Quando a gente estava preparando o programa, o doutor Nabil nos surpreendeu com uma informação bastante curiosa e muito importante também, do número de batimentos médios que a gente tem na vida, doutor. O coração, então, ele vai bater tum-tum, 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 quantas vezes? Pelas pesquisas, calcula-se em 3 bilhões de vezes até você morrer. Então, se você tiver um batimento mais lento, teoricamente, você vai viver mais. Então, quem tem coração muito acelerado o tempo todo vai gastar logo esses 3 bilhões da sua poupança de batimentos. Então, por que a gente vai fazer atividade física para acelerar o coração? A gente vai diminuir o nosso tempo até a morte. Ah, não, mas aí está o segredo. O treinamento físico, como o Dr. Calil chegou a falar, ele treina seu coração para ele bater mais devagar. Ele não gastar a sua energia toda, vai consumindo pouco, ele vai guardando para o resto da sua longa vida o seu DNA de 3 bilhões de batimentos. No tempo de repouso, que é muito mais tempo que a gente passa em repouso do que na atividade física, então o nosso coração vai bater mais devagar e é isso que importa. Ué, se você estiver estressado, ele vai acelerar. Se está num programa de televisão, você fica nervoso, o coração acelera. Então, como não é toda hora isso que acontece, a maior parte do tempo ele está no batimento de 80, 60, 70. E quem está muito bem treinado, um atleta, é 40, 30, 50. Ficar bem calminho aqui, tá bom? Mas a vida é tão complicada, gente, que se fosse tudo tão simples assim, olha só o que a gente vai falar no próximo bloco. Quem emagrece muito rápido e exagera na atividade física, corre riscos de ter também um problema cardíaco. Essa é a conclusão de um estudo feito sobre as causas de mortes na Maratona de Paris. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Saúde, estamos de volta, estamos falando de coração, né, Mari? Agora tem uma notícia importante para quem emagrece rápido e faz atividade física. Um estudo internacional feito com pessoas que tiveram problemas cardíacos durante a Maratona de Paris. Vamos ver. O estudo analisou as edições da Maratona de Paris entre 2006 e 2012 para descobrir a principal causa de morte súbita em corridas de longa distância e revelou que os corredores ocasionais têm maior probabilidade de sofrer um infarto. Entre os atletas com menos de 35 anos, o problema foi uma doença genética chamada cardiomiopatia. Já para as pessoas com mais de 35 anos, a principal causa de morte foi o infarto do miocárdio. Os médicos concluíram que as pessoas que emagreceram muito e correm há pouco tempo tinham maior risco de passar mal. Nós conversamos com o cardiologista francês, o Dr. Jean-Philippe Collet, que participou do estudo sobre essa Maratona de Paris. Para ele, é fundamental que o corredor fique atento ao que está sentindo antes da prova. A conclusão é que temos que alertar as pessoas de que se elas têm sintomas específicos antes da corrida, se eles têm falta de fôlego ou sintomas anormais, então eles não devem correr maratonas. Essa é a nossa principal conclusão. Tá aí feito o alerta, então, mas vamos entender, doutor Nabil, o que é a cardiomiopatia? Para isso a gente tem um coração aqui esquematizado, para a gente entender onde é que está o miocárdio e o que é o miocárdio, né? O miocárdio é o músculo que compõe o coração. A parte externa dele é coberta por uma película chamada pericárdio e a parte interna por outra película chamada endocárdio. Agora, o músculo mesmo é o miocárdio. Existem doenças genéticas e congênitas que o coração cresce e fica mole, como se fosse uma bexiga cheia de água. Então, esse coração chama-se cardiomiopatia, forma dilatada. Existem outras formas que prejudicam o funcionamento do coração. Essas doenças foram as que causaram alguma dessas mortes da Maratona de Paris, como também na de Londres aconteceu a mesma coisa. E acima de 35 anos, o infarto do miocárdio foi a principal causa. E é o que a gente sempre alerta, você não deve sair correndo só porque ganhou o tênis no Dia dos Pais. Tem sintoma a cardiomiopatia? Ela pode dar sintomas importantes, como falta de ar, arritmias cardíacas, palpitações. Então a pessoa ela passa a se sentir
tem problema, ela sente que tem alguma diferença que precisa ser resolvida. Uma pessoa que sobe um lance de escada, por exemplo, já tem um coração, parece que vai sair pela boca, pode ser um sintoma? Pode ser um sinal? Pode ser, mas a maior parte dos sedentários tem esse mesmo sintoma, então precisa diferenciar. O importante é saber, você está se sentindo mal naquilo que você fazia normalmente, então para pensar. Isso é uma das coisas que o professor francês mostrou nesses exames. E foram feitos acompanhando de 10 anos, quer dizer, não foi uma coisa de um mês, nem há 10 anos acompanhando isso. Muito bem, olha o que eu tenho nas minhas mãos, olha o que eu tenho, e olha quem está aqui do meu lado. Mais uma pergunta que bombou no Bem-Estar. Olha só a pergunta, doutor Calil. Quem tem depressão tem chance maior de infartar? Pensa rápido. Tem chance maior, sim. A pessoa deprimida, quer dizer, há vários estudos mostrando que a depressão aumenta a incidência de infarto. Porque a pessoa deprimida também, ela não faz exercício, ela não se preocupa com a dieta, ela pode fumar mais, quer dizer, ela não se cuida. Com isso, ela esquece da prevenção e tem incidência maior de infartar. Além do problema da depressão, que aumenta, sim, a chance de infartar. Doutor Calil, a gente tem esse nosso coração de aço aqui, mas é só uma demonstração, porque o coração é bem menor do que isso, mas essa artéria, muito importante, deixa eu tirar essa bomba aqui do senhor, por favor, doutor. Essa artéria, ela tem uma ligação com o processo de depressão que acaba afetando também e trazendo problemas cardíacos, ela numa dimensão menor? Como eu falei, a depressão por si só, aumenta a incidência de infarto. O infarto, o que é? É alteração nas artérias, na parede das artérias, formando placa de gorduras, acaba fechando, obstruindo como se fosse um cano, falta de sangue para o coração leva a infarto. E há estudos mostrando, como diz, que a depressão altera, sim, e aumenta a incidência de infarto. Mas também, principalmente, por a pessoa deprimida, de novo, não faz exercício, ela não cuida do peso, não cuida da dieta, não se cuida. E se tem um fator de risco, ela aumenta sim a chance de infartar. E o estresse, doutor Nabil? O que o estresse pode fazer com o nosso coração? Ele segue nessa mesma linha de pensamento. Ele solta, vamos dizer, o estresse determina uma secreção maior de adrenalina, que é um hormônio que acelera o coração e pode estreitar os vasos sanguíneos que irrigam o coração, levando a entupimento. Quer dizer que uma pessoa estressada, ela está o tempo todo com o coração um pouco mais acelerado do que deveria estar? Ah, sim, com certeza ela está. Dependendo do estresse, às vezes você está parada no farol, você dá uma batida no teu carro, dá um estresse instantâneo. Esse não causa grandes danos. O grande perigo é o estresse contínuo. Você está parado no farol não abre, você já está lá, ai caramba, esse farol Você vai num jogo de futebol do teu time, que não está indo bem, você passou os 90 minutos nervoso, estressado, você pode infartar lá mesmo também. Então, nesse sentido, né? Pois muito bem. Agora uma perguntinha, uma charada do bem-estar para você pensar, que a gente vai falar sobre isso na volta do intervalo. Entre dois animais, a baleia e o rato. Qual deles você acha que tem o coração batendo mais rápido? Qual deles você acha que vive mais? O ratinho ou a baleia? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Saúde, estamos falando de problemas do coração, mas agora a gente vai vamos falar de o assunto que está... Chocou todo mundo essa semana, né? Um menino jogando um jogo em rede que morreu asfixiado. Era uma competição online para ver quem aguentava ficar mais tempo sem respirar. Adolescente de 13 anos, isso aconteceu. Era um desafio, né, doutor Calil? E chocou os adolescentes do Brasil que, de alguma forma, estavam assim, interessados em saber, ou já jogaram. Eles ficavam assim, depois ficavam entusiasmados com a euforia que provocava a asfixia depois do desmaio. Então, esse é um problema sério, porque isso pode levar a dano como levou à morte, né? Não só esses jogos, inclusive esse jogo pode levar trauma, como o doutor Nabil estava falando, trauma de coluna, né? E mesmo quando você entrar na piscina e ficar sem respirar para, sei lá, ficar 100 metros, não sei quantos metros aí, sem respirar, também pode levar a complicações. Então tem que ter muito cuidado com essas brincadeiras que pode custar a tua vida. Existe alguma margem segura de a pessoa ficar sem respirar um tempo determinado? Quer dizer, quanto tempo a gente aguenta ficar sem respirar de maneira segura? O que nós estamos conversando, na verdade, cada um é cada um. Eu já tentei fazer, quanto tempo eu fico sem respirar, aqui sentado,
É 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, cada um tem um tempo. O problema é que você pode até desfalecer e morrer. Porque às vezes vai pouco sangue, oxigênio para o cérebro, a pessoa perde o controle e morre. Isso acontece naquela turma que pula na água. Tem os pescadores lá do Oceano Índico que eles vão pescar, ficam 2, 3 minutos, mas quando eles nasceram já entraram na água, foram treinados para isso, adaptados, geneticamente quase, né, adaptação. Mas é muito complicado, é triste o que aconteceu e a gente não imagina, porque as crianças não perguntam para o pai, posso fazer aquilo, devo fazer aquilo? Entrou num quarto, trancou a porta, o que você está imaginando? Que ele está brincando no computador, de repente está lá numa forca, sem respirar, que os amigos mandam chamar o pai, que alguém morreu lá dentro. Absurdo, né? A Fátima Bernardes já está preparando uma forma bastante ampla de falar sobre isso. É um dos assuntos do encontro que começa daqui a pouquinho, né, Mari? Mas agora a gente vai falar com a G1 em 1 minuto para saber das notícias do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. A vida dos comerciantes não está nada fácil. Por causa da crise, muita gente sem dinheiro, sem comprar. E aí o que acontece? As vendas caem. De julho para agosto, elas caíram de novo, uma queda pequena de 0,6%. Mas no acumulado de janeiro a agosto, essa queda é maior, passa de 6%. Aqui em São Paulo tem novidade sobre o caso da cratera do metrô, aquele acidente que deixou 7 mortos em 2007. Bom, agora a Justiça inocentou os 14 réus do caso, entre eles funcionários do metrô e também da empresa que fazia a obra. Na denúncia, o Ministério Público dizia que eles foram negligentes, mas agora a juíza disse que eles não tinham como evitar o acidente, então absolveu todos. Para terminar, dá só uma olhada nesse vídeo. Bombou na internet no começo do mês. Para quem não viu, eu explico. Esse tubarão branco entrou na jaula onde estava um chinês que estava lá justamente para isso, para ver tubarões. No fim, não aconteceu nada com o chinês, o tubarão conseguiu sair um pouco machucado. Agora, dias depois, o chinês resolveu falar sobre esse encontro e olha só, ele disse que não ficou nada traumatizado, voltou para o mar no dia seguinte e disse ainda que tubarões brancos são animais magníficos e adoráveis. Corajoso, hein, Mari, Fê? Magníficos são mesmo, Mari. Adoráveis, já não sei. Eles duvidaram aqui se o chinês ficou traumatizado ou não. Doutor Nabil e doutor Calil ficaram assim, eu sei não. Na dúvida. Eu truco. Mas voltou para o mar, corajoso. Mari, obrigada, bom trabalho. Valeu, Mari, beijo. Até amanhã. Continuando no mundo animal, você acha que quanto maior o animal, mais vezes o coração dele bate? Vamos ver. Você sabia? Você sabia? Sério? Eu vou compartilhar. Você sabia? Você sabia? Você sabia por que a baleia tem expectativa de vida de até 90 anos e os ratinhos de apenas 3 aninhos? A resposta está no coração. Apesar de todo o tamanho, o coração da baleia só bate 30 vezes por minuto. E o dos ratos? Daquele tamaninho, são mais de 600 batimentos por minuto. É que quanto menor a área corporal de um mamífero, mais energia o organismo gasta para manter a temperatura do corpo. Um estudo americano pesquisou essa relação entre a frequência cardíaca e a longevidade nos mamíferos. E concluiu que quanto maior a frequência cardíaca, menor o tempo de vida. Muito interessante. Você disse que a gente está perto do tigre ali pelo número de batimentos girafa, cardíacos. Cachorro, Sempre achei que o doutor Calil um tigrão. Agora, a tartaruga da Ilha de Galápagos, ela vive entre 150 e 200 anos. Ela tem 7 batimentos por minuto. Você vê, vive muito, anda devagar, não faz exercício. Não tem estresse. Não tem estresse. Não tem depressão, está lá em Galápagos, maravilha. A gente já não tem esse tempo todo para ficar conversando aqui. Porque no caso, nosso programa já acabou. Vem Fátima Bernardes aí. Mas foi ótimo, doutor Calil, muito bom. Doutor Nabil, muito obrigado. Feliz Dia dos Médicos. Feliz Dia dos Médicos. Não esqueci. Parabéns para vocês e para todos os médicos que nos ajudam aqui todos os dias e para todos os médicos que fazem um trabalho incrível no Brasil. Se cuida, gente. A gente volta a se encontrar amanhã.